Gente, tudo bem com vocês? Olha só, a gente está entrando aí no nosso conteúdo sobre perspectiva. E nossa atividade vai ser feita em cima de uma pintura de Van Gogh, A Casa Amarela, onde ela foi construída de forma bem solta e expressiva, mas foi feita com 2 pontos de fuga, tá? Então vai ser bem legal aí pra gente estar tentando praticar de forma bem espontânea e descontraída tudo isso. Então, gente, eu vou estar falando aqui agora um pouquinho sobre perspectiva. Vamos colocar lá em cima, num sulfite, lá em cima a escrita, tá? Perspectiva, pra gente compreender melhor o que vem a ser isso, tá? O que é a perspectiva? É quando a gente tá buscando num desenho, a gente tá conseguindo estar representando a altura, a largura e a profundidade. Então, todo desenho que busca essas 3 dimensões é quando a gente está trabalhando a perspectiva, tá? A altura, a largura e a profundidade, tá? E a gente vai estar estudando aqui duas formas da gente estar produzindo a perspectiva para que o desenho fique mais realista, com profundidade, com esse ar, assim, de algo mais natural, né? O que é importante para ter na perspectiva? Então, assim, o elemento-chave é a gente estar sempre tendo aquela linha do horizonte e o ponto de fuga, tá? Quando a gente tem apenas um ponto de fuga, que ele fica bem central, a nossa perspectiva se chama perspectiva linear, porque é desse ponto de fuga aqui que as linhas vão começar a se converger, a se puxar, tá? De um único ponto de fuga que começa a surgir os elementos, né? Que daí a gente veio aqui com altura, profundidade, e começa a surgir os elementos de um único ponto de fuga. Quando a gente tem 2 pontos de fuga, que existe a linha, eu coloco 2 pontos de fugas e começo a puxar as linhas aleatórias, se chama outro tipo de perspectiva, tá? Ela é aquela perspectiva aérea, eu puxo linha pra cá, elas se convergem no centro e eu consigo fazer o cubo com uma perspectiva aérea, eu puxo de 2 direções, tá? Então é algo bem gostoso de fazer, vocês vão perceber que através da perspectiva a gente consegue dar esses cubos, que a gente vê todos os lados de um elemento e fica de forma bem real aí, tá? Vamos começar a trabalhar agora. Então a gente também tá fazendo aqui, como eu já disse pra vocês, a Casa Amarela, que foi pintada por Van Gogh, tá? Por que a gente vai fazer ela? Porque foi um desenho que ele fez bem espontâneo, bem solto. Ele provavelmente se posicionou na frente dessa casa, levou o seu cavalete e começou a produzir lá. Só que o legal dessa obra é que ela tem esse efeito 3D, que dá pra você observar a altura, a largura e a profundidade. E visivelmente, vocês vão estar observando aí na telinha que a imagem vai estar aparecendo aí da Casa Amarela, visivelmente a gente percebe que foi feito um trabalho em cima de pontos de fuga pra gente conseguir esse resultado, tá? Então a gente vai começar a desenhar aqui como que a gente pode estar iniciando um processo de perspectiva. Sempre todo desenho, quando a gente está ao ar livre, a gente procura a nossa linha lá do fundo, a linha do horizonte, a linha que divide o céu da terra, tá? Então a gente vai procurar essa linha divisora e vai estar desenhando na nossa folha aí, com uma folha no tamanho A4, tá? Para que o desenho não fique tão grande, porque a gente está fazendo alguns exercícios aqui para vocês ir se soltando, se expressando nas atividades. Vou estar posicionando a linha do horizonte, tá? Mais ou menos no centro da folha. Puxo uma linha de forma bem livre, que ela vai ser o meu divisor aí, tá? Depois que eu puxei essa linha, que é a considerada a linha do horizonte, eu vou posicionar meu ponto de fuga, que é ele que vai puxar as linhas que vão se converger ali no centro, tá? Então eu vou posicionar aqui, meu ponto de fuga tá vindo pro lado de cá, meu ponto de fuga tá vindo pro lado de lá. Agora a gente vai começar a puxar as linhas inclinadas, mais ou menos com a imagem aí. Vocês imaginam o quanto que descia aí para produzir as edificações? Eu imagino que descia um pouquinho assim, a gente sempre observando a imagem. Então as linhas vindo inclinadas. Aqui é o centro, é onde vai bater a esquina ali da Casa Amarela, né, quase. Vou puxar outra linha aqui para dar esse aspecto da calçada. E se eu observar aqui no desenho, a linha do horizonte está central, sobe mais ou menos quase que a mesma quantidade para cima. Então eu puxo as linhas inclinadas, que elas vão fazer essa união entre elas no centro. Elas vão ficar bem centrais ali. Tá. Feito isso, eu vou começar a puxar as edificações, tá? Que eu achei a linha central. Vou começar a puxar aqui a primeira edificação, que ela fica bem no centro lá, tá? Daí a gente vai mais ou menos a olho, assim, observar quanto que essa casa avança pro ladinho, porque eu vou observar o lado de lá. Observar a casinha que parece um pouquinho para cá. Daí vem um pouquinho pro lado de lá que eu consigo ver ela inclinadinha. Isso é um croquis, né, gente? Então a gente não tá usando régua, a gente tá tendo um olhar de observação, assim. Esse aqui eu acho que eu posso até aumentar um pouquinho mais proporcional a casinha aqui. Pro lado de cá começa a aparecer a inclinação do telhado, aí a gente começa a ter os detalhezinhos pra parecer que é a casa que tá na esquina. Logo em seguida ali tem a casa ali atrás, que é onde ele tava querendo fazer ali também os quartos ali, pra eles pintarem tudo junto, em grupos dos artistas, né? Então a gente vai fazer a altura, né? Ela sobe um pouquinho mais do que a casa que tá na esquina. Puxo a inclinação de profundidade com o ponto de fuga. Viro aqui. Aqui na frente ela vem reta daí, porque a gente vem... Ela avança assim um pouquinho mais e vira. Daí essa diferença a gente começa a fazer os detalhezinhos do telhadinho, bem solto, porque o Van Gogh produzia esse efeito bem solto aqui, tá? Olha só, eu aproximei aqui o desenho, tá? Casa Amarela. Observa que quando eu tô puxando essas linhas convergentes, que ela vem inclinada, é a mesma direção que a gente vai começar a construir as janelas. Então sempre inclinadinha. Se eu for posicionar as janelinhas aqui, ó, vem pelas linhas. Daí eu vou observar aqui quantas janelinhas tem. 1, 2, 3, 4, 5. Posiciono elas alinhadinhas nessa curvatura das linhas convergentes ali, né? 3, 4, 5. Vou fazer esboçadinho. Bem solto, porque são croquis. Daí eu vim inclinado pra cá. Venho inclinadinho pra cá. Vou posicionar essa outra aqui.
3, 4, 5. Aqui tem a outra. Ó, vamos observando aqui, ó. Como a gente percebe que tem 1, 2, 3, 4 espaços com janela, o meu aqui acabou ficando pequenininho. A gente puxa mais linhas que convergem indo pra baixo, pra ir a gente ajustando, pra ir chegando mais próximo ali da casa dele, tá? Porque daí a gente estica um pouquinho mais a casa. Apaga ali um pouquinho. E a gente vai tentando aproximar um pouquinho mais do que a gente vê ali. Diminuir as janelinhas lá embaixo, lá em cima, que elas são mais curtinhas, que daí vai ficando equilibrado. Esses ajustes é importante, sabe, gente? Porque os traços são bem soltos. É no olhar mesmo que a gente vai observando o que dá pra gente ir mudando. Ali ele fez tipo uma sacadinha, né? Que daí aparece de lado aqui um trechinho, um pouquinho ali. A gente demonstra ali um pouquinho. Tem uma sacadinha ali. E aparece umas portinhas ali. Nossa casa amarela. Vai aparecer umas portas laterais, uma janelinha lateral aqui, outra lá. E a gente faz aleatória. 1, 2, 3, 4. A pontinha ali aparece mais e a gente apaga. Aqui na lateral aparecem as duas janelas que vêm das linhas inclinadinhas. Então eu venho inclinada, puxo um cubinho, puxo o outro. Puxo essa linha que divide e já coloco as duas janelas mais abaixo. Sobrou bastante coisa e eu diminuo aqui um pouco. Logo aqui na frente a gente pode marcar essas duas janelinhas que aparecem bem, que são as janelinhas verdes. E a gente sempre a representa vindo da inclinação dos pontos de fuga. Eu peguei essa imagem aqui porque eu achei ela muito legal, porque ela é uma esquina, né? Então essa esquina é um ponto máximo pra gente conseguir sentir essas linhas se convergendo, chegando entre si, né? E é legal que essa imagem aqui dá pra você ver bem nitidamente de um lado do cubo, do outro, né? Porque não deixa de ser cubos que se transformam em edificações. Então, é uma obra bem soltinha, assim. E o próprio Van Gogh também fazia bem solto, tá? Bem sem régua, mais ou menos buscando o equilíbrio, buscando se expressar nessas linhas que se cruzam pra conseguir fazer a esquina que ele queria ali da casa amarela, que marcou muito a vida dele. A outra casa aqui do lado. Quanto mais no centro, maior fica o desenho, né? Aparece, fica mais detalhado. Então isso é legal a gente estar sempre observando e tentando puxar aí. A porta, aquela casa ali. Esses detalhes todos depois a gente tenta produzir com a tinta, que fica mais legal. É só um esbocinho aqui. Tem tipo aqui um todo caído para baixo, um meio rosa. E aparece a portinha lá embaixo. E a gente vai corrigindo, né, gente? Porque a gente é esse entre desenha e apaga, ajusta e conserta, que a gente vai chegando naquilo que a gente se agrada. Aparece uma casinha rosa lá no fundo, vindo em outro ângulo para dar esse aspecto de esquina, né? Que a gente tenta reproduzir, vai ficar legal. Uma árvore ali. Se eu quiser subir aqui um pouquinho essa ponta, eu posso até subir, porque às vezes fica um pouco mais equilibrado com a altura do final ali da árvore. E prolonga ali o desenho para dar o efeito que ele quer. Tem os chapinhos ali atrás, que tem umas moitinhas. Observa aqui que eles estão quase alinhados. E aqui a gente também tem a questão de ter uma... Vamos terminar essas edificações aqui, depois a gente faz as pessoas, né? Tem as outras passando aqui, são um pouquinho menor. Então a gente começa mais ou menos inclinado aqui. E vira. Tem duas janelinhas, tem umas mais quadradinhas lá em cima. Daí existe outra edificação um pouquinho mais baixa, inclinada. O nosso olhar tem que ficar bem atento a esses detalhezinhos, né? Que a gente já vai aprendendo a mostrar o que é de lado, o que é de frente, né? E é só testando mesmo, tá? E é meio solto, aparece daí as portas em alguns momentos. Tô fazendo algumas coisinhas mais aleatórias aqui. Parece que lá atrás passa uma passagem de trenzinho lá, né? Que tem um pouco mais alto. Tô até passando uma fumacinha lá. Tem um trenzinho meio bem apagado, meio feito em croquis. Mas tá saindo uma fumacinha. Tá passando por lá. A gente só fez um esbocinho ali para representar, não precisa se ater muito a isso. Lá naquele barzinho que a gente fez um croquis aqui, tem tipo uma mesinha, uns vultos de umas pessoas sentadas ali comendo. A gente faz igual uns palitinhos assim, só que faz meio soltinho, meio que parece que tá sentadinho. E aqui no meio da paisagem passa duas pessoas ali, meio que um filho andando. Então a gente pode começar primeiro com a linha, assim, marca mais ou menos até onde que você quer que ela vai. E é uma representação bem soltinha, só para demarcar que tem uma pessoa passando por ali, tá? Não precisa se ater a tantos detalhes.
que é essa ideia que ele queria mesmo, é só uma impressão de você conseguir resgatar um momento lá de passagem, de acontecimento. Aqui ao lado tem até um portãozinho, né, que aparece ao lado da casa. E a gente vai ajustando, né? Vai ajustando para ficar dentro daquilo que a gente quer, pra gente começar a fazer a nossa pintura aí, bem solta. Tem algum nuance de umas pedras, o caminho aqui é algo mais solto, né? Então tem algumas manchas que a gente pode estar representando aí para dar essa sensação do momento.